Amigos queridos, bom dia. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações nesta manhã sublime e que estamos todos convidados a sentir a grandeza do Evangelho de Jesus em nossa vida. Nós hoje vamos ler o item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob a vista do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia que exortando-vos incessantemente à prece e evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenado a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador, e lhe peçais um arrobo de alma, ou a sua proteção, para que obtenhais êxito a sua bênção, para ela se a concluíste. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como diz o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade terias a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizendo, ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, nosso Divino Mestre, que possamos sentir as bênçãos divinas,
a nos coroar de esperança, de força, de clareza, Jesus, para que possamos prosseguir nessa estrada florida e bendita que o Senhor tem semeado para todos nós. E assim, com muita alegria, iniciamos esta manhã, pedindo-te, Jesus, que agasalhe os nossos familiares, amigos queridos ao nosso coração, e aqueles outros a quem o nosso pensamento busca nesta manhã, que todos eles sintam-se amparados pela sua bondade e a sua misericórdia. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, o Evangelho de hoje vai nos falar da posição do homem no mundo, e não o homem do mundo. Estarmos no mundo temporariamente, para que possamos vencer a nossa programação reencarnatória, dentro daquilo que nos foi proporcionado e mediante as nossas necessidades espirituais. Aqui estamos para modificar os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos que cada dia mais precisam ter outra conotação de valor, pois através dos relacionamentos é que nós vamos modificando os nossos sentimentos, ora valorizando, ora libertando, amando, perdoando. Na verdade, esse é o sinal maior de nossa oportunidade que a reencarnação nos oferece. Nós somos convidados nessa lição a refletir quando Kardec coloca essa mensagem trazida por um espírito protetor, quando ele fala: não julgueis, que exortando-vos incessantemente à prece e evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserva fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. O que seria isso que o Evangelho está nos dizendo? Nós estamos no mundo para viver as questões do mundo, que fazem parte do nosso crescimento, do aprimoramento moral, do desenvolvimento da nossa inteligência, e temos que viver como de acordo com a sociedade em que estamos. E é por isso que muitas vezes nós somos convidados a repensar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, mesmo porque cada dia nós enfrentamos uma série de frivolidades e que nós temos que entender que tudo isso, quando compreendido, é um meio de libertação do nosso espírito. É preciso que a gente possa compreender que quando nós estamos ouvindo, nós estamos percebendo o que é que está acontecendo, porque ouvir é escutar. E quando eu escuto, repercute na minha intimidade espiritual. E nós vamos ver que muitas vezes nós vamos entender determinadas situações quando ouvimos com os olhos do Espírito. Então, nós somos chamados todos a estarmos reencarnados junto a espíritos das mais diversas ordens evolutivas. Nós estamos mergulhados em um oceano de vida em que muitos interesses são tão diferentes do nosso. Os interesses se mesclam de acordo com a intensidade do amor, da compreensão que cada um traz dentro de si. E o verdadeiro culto do amor que nós devemos fazer para que a gente possa entrar num processo de reeducação das nossas vibrações é justamente movimentar os nossos pensamentos mediante toda essa lição grandiosa que o Cristo tem nos trazido. Mas nós também precisamos desvincular desse movimento externo que hoje nós temos vivido e que muitas vezes nos convidam a fazer mudanças na nossa renovação rumo à nossa imortalidade. Poucos são os que têm interesse a isso. E nós precisamos entender também que os nossos interesses, muitas vezes, não contemplam
a grande maioria em que estamos vivendo. Mas nós também podemos pensar que essa grande maioria não pensa como nós, não tem dentro de si a esse patamar de maturidade que cada dia nós temos buscado para vivermos. E aí nós vamos ver que quais são as decisões que temos tomado, qual é o bom ânimo nosso, para que a gente possa compreender o que Jesus veio nos chamar a atenção. Todos nós estamos em busca de um aconchego espiritual. A humanidade tem, as mentes dos nossos irmãos estão doentes. Então, toda a busca nossa é em busca do Cristo. E essa busca que vai assegurar em nós o valor da caridade. Nós vamos nos esforçar para auxiliar aqueles que caminham conosco. E quando nós vamos ver que quando Jesus estendia as suas mãos, impondo-lhe, ele também nos abençoou. A cura não se faz só pela transmissão do magnetismo ou da energia, mas nós também precisamos dispensar tempo para que nós possamos colaborar com o bem-estar do outro. E a perfeição, ela está no Cristo. E esse Cristo de Deus é que tem nos ensinado o valor da caridade, o valor do bem, o valor do bom senso, quando todos nós temos sido convidados a refletir nas palavras de Jesus para que nós tenhamos uma atividade diferente do homem lá fora. O homem no mundo, ele não está preso à matéria. O homem do mundo não alimenta das ilusões que o mundo nos oferece. Então, nós vamos ver que nós temos que desenvolver dentro de nós uma consciência limpa, uma consciência que vai ser filtrada a todo instante por todo esse processo mental que nela chega por meio da razão, da inteligência. E nós sabemos que toda virtude, ela vai afastando das situações do mundo material, do mundo externo. É preciso que a gente inicie urgentemente as nossas obras com segurança, para que nenhum de nós venha a nos afastar de Jesus. Então, nós quanto mais conhecimento, nós vamos ver que não adianta falar de Jesus, mas é preciso que a gente viva de forma coerente, para que nós possamos sentir o valor do bem, do amor, da lei. Isso que é o homem de bem, esse que é o homem no mundo. Que essa semeadura que nós estamos recebendo, cada dia, cada vez mais, ela possa florescer, frutificar dentro de nós. E muitas vezes, amigo, o homem no mundo, ele pode perceber a grandeza de conviver, de relacionar com todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Quando Jesus pergunta quem é a sua mãe, quem são os seus irmãos, essa pergunta é tão atual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quais os valores que cada um carrega? E como nós temos vivenciado isso em família, estarmos juntos. Então, a perfeição que o Evangelho nos diz, que o Cristo nos disse, está na prática absoluta da caridade. Todos nós somos convidados a vivermos a caridade. O homem no mundo, ele sabe e reconhece que nada do mundo lhe pertence. Então, ele procura investir na prática do bem, saindo de si mesmo, não vive no isolamento, mas nós precisamos fazer trocas com aqueles que estão conosco. Fazer trocas é o que nós vamos conhecendo, que trocar é fazer relações proveitosas do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Todos nós que aqui estamos reencarnados, devíamos refletir se nós somos o homem no mundo, aproveitando dessa escola bendita, ou se somos o homem do
mundo. O homem do mundo é aquele que vem para gozar a vida. E nós, nesse olhar diferente, nos tornamos ditosos de Jesus, quando nós passamos a compreender que, mesmo dizendo que a felicidade não é neste mundo, nós podemos plenamente vivermos esta felicidade no coração, nas relações, nos atos mais simples, nos atos mais nobres. Então, amigos, para encerrar a nossa comentário do Evangelho desse homem no mundo, nós vamos repetir isso aqui que me chama muito a atenção. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, com a espiritualidade, sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Ninguém. O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício das nossas renúncias, das nossas mudanças. Ninguém pode servir a dois senhores. E aí nós vamos ver que ditoso sede, segundo a necessidade da humanidade, mas que jamais, na nossa felicidade, entre um pensamento ou uma palavra que possa ofender o outro. É preciso que a gente tenha vigilância, que a gente tenha cuidado, que a gente aprenda a amar, porque Deus é amor. E aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Que Deus nos abençoe, que possamos viver, sabemos que não santamente, mas procurando acertar com as leis, que são esses faróis que nos transformam, que nos ilumina e que nos impulsiona para vivermos dias melhores. Que Deus, nosso Pai, nos abandone. Que Jesus, na sua infinita bondade, mergulhe dentro dos nossos espíritos a paz, a compreensão, e que o passe seja uma força divina a revigorar os nossos anseios. Jesus, querido Mestre, fortalecei os nossos propósitos no bem. Que a nossa água possa ser fluidificada e que as benesses do Senhor nos agasalhem. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade chegue até a sua casa mental, amparando com as vibrações dos seus companheiros, irmãos, do colégio Allan Kardec, onde todos nós estamos nesta escola bendita para aprendermos a viver no mundo como espíritas cristãos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja.